Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Parceiro Mais Mota Machado. Eu sou Ivna Moraes, diretora comercial, marketing, incorporação e sucesso do cliente da Mota Machado. E hoje, num cenário diferente, num contexto diferente, porque a gente tem que mudar sempre e trazer novidade. Aproveitando o nosso convidado especial aqui da nossa palestra. Quem estiver assistindo isso vai ver um pouquinho depois do dia da palestra, mas nós não podíamos deixar de conversar com ele. Lucas Bernardes, o criador do Copify. Seja bem-vindo, Lucas. Oi, obrigado. Tudo bom? Tudo bem. Eu estou muito feliz em receber você aqui com todo o conteúdo, com toda essa expertise que você tem. E o mais impressionante, que eu não posso deixar de falar, é a novidade em tempo real que você transmite no canal. Exatamente. Pô, obrigado por me receber, a tua, Ivna, a pessoa da Mota Machado. E estou muito feliz de trazer conteúdo para vocês, de ajudar o mercado imobiliário aqui de Fortaleza, especialmente, e ajudar os corretores. Então, eu espero que seja um papo bem útil para todo mundo. Bacana. Lucas, 1 milhão de seguidores no Copify, com vários desafios aí. Eu vejo que de vez em quando você lança um assim, agora tantos mil seguidores tantos dias, vai fazendo os testes, esse acompanhamento em tempo real, com essas novidades de IA, assim, se deixar aqui, tem um monte de coisa para falar. Primeira coisa, assim, minha primeira curiosidade, que nem tá no script aqui, mas é uma coisa que eu disse que eu não podia deixar de perguntar, como é que você acompanha tudo isso? Como é que você consegue pegar em tempo real tudo que tá acontecendo e transmitir para o pessoal? Então, eu tento ter um filtro de o que tem muita novidade que eu não trago. Eu acho que faço muita novidade, mas eu trago um 1% que eu acredito que vai afetar a vida das pessoas de alguma forma a curto prazo. Que legal. Então, novidade de IA, então, se for separar, eu consigo fazer um perfil só disso. Mas não, eu tento trazer aquelas novidades que eu vejo. Cara, isso aqui, um corretor, por exemplo, vai gerar um vídeo de IA com o rosto dele, perfeito. Ou vai gerar foto do imóvel, ou decorar o imóvel com uma IA Quando eu percebo que tem uma coisa que tem usabilidade prática em tempo real, aí eu tenho o dever de trazer. E normalmente quando o conteúdo vai melhor também. Então, tem muita coisa que eu acabo não trazendo, né? E como que eu acompanho? Eu consumo muito Twitter, tá? Muito Twitter, agora o antigo Twitter, agora o atual X. Então, muita novidade chega por lá e também alguns amigos me mandam no WhatsApp, né? Então, sempre tento trazer novidade. Quando eu não sou o primeiro a trazer uma novidade, isso é uma dica de Instagram também, eu tento... chegou uma novidade muito grande e eu não trouxe, perdi o timing, que é importante no Instagram. O cara vai compartilhar o teu conteúdo se ele for novo, de certa forma, né? Então, se eu não sou o primeiro, eu tento chegar e falar alguma coisa que ninguém falou sobre aquela pauta. Tá. Então, chegou... No caso de chegou o GPT-5, eu não fui o primeiro a dar essa pauta. Então, eu tento chegar e fazer um post, tipo assim, o que ninguém te falou sobre o chat GPT-5. Pra tentar sempre ter sempre trazer alguma coisa nova pra mesa, né? Isso é bem importante pra conseguir mais compartilhamentos, ter bastante... alcance, ainda mais que com perfis maiores vai ficando maior o desafio também, né? Com certeza. De ter alcance. Com certeza, e trazer novidade nesse mundo que tá tão dinâmico, todo dia, toda hora, todo minuto tem uma novidade. Semana passada você tava compartilhando sobre o Sora 2, a rede social, com um monte de coisa. Aí você vê o universo que tá surgindo, é muita coisa que... O mundo é outro hoje. Então, há mais ou menos 2 anos e meio lançou o chat GPT. Quando lançou, eu senti que eu tava vendo uma coisa histórica, assim. Eu entrei no dia 3 ou dia 4 no chat GPT. Eu senti que parece que eu tô vendo o Google nascer de novo. E naquela época eu me lembro que tinha assim uma geração de vídeo, de imagem muito, muito tosca, mas eu me lembro de ter ficado muito surpreso com aquilo. E o que a gente tem hoje de avanço de geração, principalmente de geração de mídia, sem falar que a geração de texto, quando tem uma nova IA de texto, já tá tão refinado que a gente já começa a não perceber já esses refinos, né? Mas a geração de vídeo, de imagem, cara, não sei, daqui 2, 3 anos, acho que não muito mais do que isso, talvez já existe hoje uma rede social que é o Sora 2, que todo o conteúdo é gerado por IA. Eu não duvido que daqui
não sei, daqui 2, 3 anos, por exemplo, no mercado imobiliário, ao invés de fazer um vídeo completo do imóvel, tu vai pegar e vai subir 3, 4, 5 fotos daquele imóvel, ou 3, 4, 5 renderizações do imóvel que o arquiteto fez, então sem estar construído nem nada, vai subir numa IA, vai fazer todo o vídeo de tour daquele imóvel, e tu não vai ser indistinguível da realidade, se é real ou não. Então, não é que parece que tá tudo indo muito rápido. Tá indo tudo muito rápido mesmo. São coisas que há 2, 3 anos eram inimagináveis. E a gente ainda pega os óculos, tanto o Ray-Ban quanto o Meta, que no início, o carro lá dão seus probleminhas, mas chega ao nível de vídeos que antigamente rodavam, e aí algumas pessoas diziam, não, isso não vai acontecer, que aí, trazendo, você falou do corretor, tem um dos vídeos que aparece o corretor como tridimensional dentro do apartamento, apresentando pro comprador. Legal. Eu acredito muito nisso, ainda mais depois que eu vi aí o Meta lançando, e mesmo com os bugs que deu no dia do lançamento, mas tendo aquela interação com tudo. Você andar e ver os prédios. Depois esse vídeo é muito bacana. Aí anda e vê o lançamento crescendo, os anúncios, o que tem perto do empreendimento. Trazendo essa relação. Que dá a noção espacial, né? A noção espacial. Existe essa tendência, e eu falo isso há um tempo já, de que em algum momento o celular ele é um alvo. É um papo bem de futurologia que a gente tá fazendo, né? Espero que seja interessante para vocês. Mas eu digo há algum tempo já que o celular ele vai morrer. Eu acredito muito, pelo menos o celular hoje, como a gente conhece a interface de abrir, tem um monte de aplicativozinho, a tendência disso é morrer. O próprio ChatGPT lançou essa semana, ou semana passada, os aplicativos dentro do ChatGPT. Então tu consegue criar playlist ali, consegue criar um design no Canva, no Figma e tal. Então, a tendência é a IA fazer essa interface e aí pensando, mas e aí para eu poder, como a gente falou, o óculos, para poder ver as coisas. A tendência também é, no futuro, ter um dispositivo, talvez um óculos. Eu acredito que vai ser o óculos, claro que vai ser difícil fazer isso aí é uma coisa que vai demorar um pouco mais, não pela questão tecnológica, mas mais pela questão, acho que cultural do celular, que ficou muito forte, muito enraizado. Mas tem todo um ganho, porque o celular ele é 2D, é flat. Ele não tem profundidade, ele não tem... E no mercado de vocês, por exemplo, de imóveis, o que tu falou de poder fazer um tour... Hoje já tem como fazer tour em metaverso e tal, mas não é tão... acessível, popularizado, tão acessível, porque as pessoas não... A maioria nunca botou um óculos de realidade virtual na cabeça. Mas quando esse óculos começar a tomar lugar do celular... Aí a gente vai ter um boom gigantesco das pessoas tendo experiências de profundidade, sensoriais, em 3D mesmo, de imóveis, enfim. Então, esse mundo existe, eu acredito que talvez em 10 anos, porque tem essa questão depende do celular ficar... obsoleto? Né? Não obsoleto, mas né, se as pessoas começarem a realmente trocar. Sim. Né? E acessível. Porque Exato. As gerações, a tecnologia, quando começa, a gente sabe que vem com preço um pouco mais elevado, até que se torna acessível, e que tem outras marcas também, leva um tempinho e é normal, tá tudo certo. Exato. Mas eu acredito que a próxima grande disrupção, tanto que tem pessoas que reclamam que o celular lançou o iPhone 17 Pro Max e tal, e todos os anos lança o próximo iPhone, as pessoas reclamam nossa, não mudou nada, né? Eu mesmo não troco de iPhone tem 1, 2 anos, porque, cara, tem que trocar tudo as coisas e não tá mudando tanta coisa assim. Eu acredito que o iPhone tá já numa curva de estabilidade, que não vai ter muita inovação e realmente tá esperando ser disruptado, tá esperando o próximo jogador entrar em campo. Eu acredito que pode ser o óculos, sim. E nesse caso a Meta tá um tanto na frente. Que o óculos da Apple ficou um pouco maior do que a gente podia imaginar, pra mim é o único tiro que o Mark Zuckerberg acertou, assim, sabe? Ele entrou um pouco antes, bem antes, na verdade, com aquele metaverso, com os NFTs e tal. Ele queimou muito dinheiro aí. Mas é mais uma questão de time, assim, de tempo de investimento e tamanho de investimento, mudar o nome todo da empresa para isso. Tanto que teve a IA como revolução antes disso, antes do metaverso. Mas acredito que sim, vai. Para mim, o grande acerto dele é justamente esse hardware de realidade virtual, que vai ser bem relevante nos próximos 5 anos, talvez. Bacana. Assim, se deixar, a gente fica falando só sobre isso, mas eu vou puxar um pouquinho aqui para ajudar, né, trazer esse direcionamento para as pessoas.
que a gente estava conversando antes aqui de começar a gravar, que você construiu essa carreira sólida, né, de quase 10 anos aí já com o Copify, com a Copify, aqui a gente chama mais com a Copify. E aí, o que te motivou a focar nessa área de performance, de marketing, de estratégia? Então, eu fui direcionado para o digital muito pelos meus chefes, que eu era empregado em agência de publicidade, marketing, e eu era um redator offline, assim, que a meta é ser premiado em Cannes. Tem um redator publicitário mais, assim, old school, que o sonho é fazer propaganda mesmo, um spot, televisão de 30 segundos. E aí, em 2015, 2016, eu era empregado ainda, e aí chegou o inbound marketing no Brasil, chegou o negócio de fazer conteúdo de blog para aparecer em primeiro lugar no Google. Aí eu saí de redator publicitário para um redator de Google, um redator SEO. E aí começou a migrar minha carreira pro digital. Porque eu lembro que na época eu não queria isso, não, meu chefe chegou e vai ter que fazer um curso, uma prova em inglês, não sei o que, para ter o certificado de inbound. Foi justamente esse certificado no Brasil que me possibilitou trabalhar com uma agência americana depois, que ela veio pro Brasil, foi o primeiro redator deles, e nessa agência americana eles começaram a fazer lançamento de cursos online, tipo como o Érico Rocha faz, lançar curso e tal. Isso foi em 2016, eu comecei a lançar curso. E aí eu migrei de novo, saí da redação de Google para a redação de copywriting mesmo, de marketing digital. E aí eu fiquei nessa agência até 2019, e aí até 2018, de dezembro. E em 2019, em janeiro, eu comecei a empreender na minha própria agência. E aí teve mais um ano, veio a pandemia, fiquei mais um tempinho de agência, e até que chegou os cursos da Copify. Então essa foi a minha trajetória, assim, mas eu sou um redator de profissão. Ai, que bacana. Eu lembro dessa época, SEO, inbound, e a gente contratava as agências e tinha que criar aquela esteira para Google, para aparecer nos primeiros lugares. Aí tinha um texto por trás, aquele negócio bem... Um amigo meu tem um SaaS que ele cria o teu blog em 1 minuto e tu só bota assim mais ou menos as palavras-chave que tu quer, o teu mercado, ele começa a mapear o mercado e o que eu fazia, a Copify nasceu como o CNPJ nasceu como uma equipe de redatores de blog. Eu tinha 12 redatores na época. Esse cara faz hoje tudo com IA. É mesmo. Então, ele aperta um botão ali e sai 1 milhão de artigos que o Google não pega, que é feito por IA. Nossa! E aí, qual é que ele usa? E aí ele tem ali uma série de agentes que trabalham juntos e gera o blog. Ele revisa os textos e tal, mas assim, um trabalho que antes eu fazia junto com uma equipe grande de pessoas, hoje é feito... E é loucura, porque é coisa que eu tô falando de 2016, sim, coisas de alguns anos atrás, hoje é automatizado. Né? Eu mesmo comecei como redator de blog. Hoje é uma redação que eu diria que o meu emprego do passado foi automatizado hoje, pelo ChatGPT. Aí até trazendo essa correlação, que é inevitável não falar sobre isso. A IA não veio para tirar emprego, mas veio para ajudar, para... trazer essa velocidade para a gente também poder focar em outras coisas, que não só o tempo que a gente levava antes. Como é que você que acompanhou essa transição, desde atuar e até hoje está acompanhando essas atualizações constantes, como é que você consegue, na verdade nem como é que consegue, mas o que você pode falar sobre essa transição e como é que você vê esse cenário? Do ser humano e da máquina, né? O que mudou bastante, eu como redator, e eu sinto isso bastante, assim, a redação é a primeira coisa que o ChatGPT ficou muito bom. Então, o que o redator faz hoje? Na minha opinião, o redator hoje deve focar muito, inclusive é o tema do meu método, é o tema da palestra que a gente vai conversar, que é lidar menos com a informação, ou menos com o conteúdo racional, e mais com o conteúdo emocional, que é falar... do que o corretor está pensando, sentindo. Essas coisas são coisas que a IA ainda tem um pouco de dificuldade de criar esse rapport emocional, essa conexão emocional. Essa atenção emocional, para mim, é o que vai ter mais valor como marketing, como conteúdo, porque o topo de funil, fazer aquele post de blog, como vender o imóvel, ou... enfim, como pagar tal imposto, essas coisas muito superficiais, esse conteúdo vai ser todo automatizado em pouquíssimo tempo.
Agora, o conteúdo mais profundo, que tu conversa com os dramas das pessoas, com o que elas estão sentindo, esse é um conteúdo que eu acredito que vai ter um valor. E quem criar essa conexão, é uma conexão que é difícil, tudo que é difícil ser fabricado por robôs, vai ter muito valor daqui pra frente. Isso é uma coisa que é difícil ser fabricada. E é difícil um robô gerar essa conexão emocional com o humano. A empatia. Até tem pessoas que se apaixonam pelo ChatGPT. Mas essa questão de tu conhecer profundamente teu público, aonde ele quer chegar, as dores que ele tem, pra mim é o grande pulo hoje do marketing, e que é o que a IA não faz ainda tão bem, sabe? Até de entender, porque são coisas que vão mudando, assim, inclusive, que o mundo vai mudando muito. O mercado imobiliário tem 1 milhão de coisas que você sabe que a IA não sabe. E como é vender um apartamento nesse bairro X, são coisas que não estão documentadas por aí, ou as dificuldades que o corretor passa, etc. Então, são essas coisas que vão fazer vocês se conectarem. E as pessoas se conectam também com os semelhantes. E o robô não é um corretor, um robô não vive as emoções do mercado imobiliário, mas quando tu consome o conteúdo de uma pessoa que viveu aquilo, é totalmente diferente. Então, diria que hoje a integração perfeita é tu saber usar a IA para essas coisas que são realmente informacionais, superficiais, e tu coloca o teu molho ali das coisas da vivência humana mesmo. Então, não acredito que tudo vai ser automatizado. Eu acredito que só as coisas que são muito... Principalmente as coisas chatas, as coisas informacionais, as coisas superficiais. Então, esse conteúdo emocional, inclusive para mim, hoje no Instagram, é onde tem o maior retorno. Assim, em questão de investimento de tempo e retorno de engajamento de seguidores, o conteúdo que tem, eu chamo de intensidade emocional. Ou o espelhamento, que é a identificação, é o conteúdo que vai ter mais curtidas, vai ter mais compartilhamentos. Então, no Instagram, ele é um algoritmo que é muito, muito mais emocional hoje. Eu concordo plenamente com o que você falou. É trazer essa verdade, é trazer essa emoção, esse pouquinho de empatia também, e essa conexão. Ser humano precisa de emoção. Eu mesmo, no meu Instagram, de 2020 a 2023... eu trabalhei muito com conteúdo de utilidade, conteúdo de dica, conteúdo ensinando. Eu sou professor e não sou tão emocional assim, sou uma pessoa mais racional, assim, como pessoa. E eu senti muito que esse conteúdo ele foi perdendo muito espaço. Quando eu tinha muito salvamento, assim, falando já bem de Instagram mesmo, eu tinha lá, sei lá, 10 mil curtidas, 20 mil salvamentos. Era um post que ele ia ser muito entrega, devia trazer muitos seguidores. Hoje eu sei um conteúdo que ele não chega a esse alcance, ele é cortado muito antes. Hoje o Instagram ali, para ter mais sucesso, vai precisar do quê? De ter muito compartilhamento. Isso vem muito pela identificação, a pessoa se identifica com aquilo e ela compartilha para se expressar, porque ela se viu naquele conteúdo, ou porque aquilo mexeu com ela emocionalmente. Então, eu vivi essa transformação assim, de ver o meu conteúdo parar de funcionar de 2024 para cá. Então eu também, desde então, tô me reinventando para fazer esse conteúdo, que para mim é mais difícil também, porque apesar de eu lidar com emoções, escrever assim, ensinar ao mesmo tempo que eu tenho muito essa questão da utilidade, né? Então, depois de 3 anos de prática só disso, mas o Instagram é um exemplo vivo disso, mudou radicalmente ali a rede social nesse sentido. Hoje, se qualquer empresa que quer realmente furar a bolha com consistência, ela precisa falar dos dramas, da opinião, ela precisa entregar valor, mas tocar emocionalmente o público de alguma forma. Então, todos os meus mentorados que têm esse resultado, conseguem furar a bolha, eles têm um conteúdo ali de produto em ação deles, o conteúdo que é realmente mais comercial, mais informacional, mas os que têm sucesso são aqueles que conseguem acessar essa camada emocional das pessoas. Ai, que bacana. É muito legal. Até no seu curso, você falou, eu lembrei, agora você tem uma das partes, que é da psicologia. Psicologia do engajamento. Psicologia do engajamento. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho tão bacana. Então, é justamente isso. É justamente entender como que o cérebro humano se comporta dentro de um conteúdo. Muito bom. Pra ficar do início ao fim do conteúdo, de alguma forma que tu consegue... Eu meio que criei um checklist
para a pessoa criar um conteúdo que tem alguns checks ali, por exemplo, no meio do conteúdo, tem que ativar alguma emoção na pessoa. Então, tá na roda das emoções, tem a tristeza, nojo, raiva, alegria, surpresa, né? Hoje, na Copify, quando eu bombo com conteúdo, meu conteúdo é totalmente baseado na emoção da surpresa. Porque eu trabalho muito com IA, foi a nossa pauta da conversa agora, todo isso dessa conversa foi sobre novidades, sobre questão de notícia. Quando eu posto essas coisas, que nem eu postei o Sora 2 semana passada, as pessoas ficam muito surpresas com isso. Tem gente que fica com medo, tem gente que fica animada, mas elas ficam muito surpresas de ver aonde nós estamos chegando. Então, esse sentimento de surpresa, e também ele vem junto com o sentimento de novidade, faz o conteúdo ser muito enviado, ser muito compartilhado, que hoje é uma das principais métricas para furar a bolha. Então, dentro da minha área, o conteúdo que eu consigo ativar emocionalmente é esse. Então, é importante saber, assim, por exemplo, eu tenho uma mentorada que é de decoração de imóveis, de alto padrão. Então, é parecido com o mercado imobiliário. Qual é o conteúdo dela que mais tem alcance e engajamento hoje? É o conteúdo que, quando ela faz a reforma do imóvel, quem está morando ali sai daquele apartamento por uma semana, daí volta, tá tudo reformado. E aí, o conteúdo dela que mais bomba é o conteúdo da reação do cliente entrando no imóvel. Ela grava essa reação. Eles entrando na porta e tem assim a reação deles indo, nossa, tem gente que chora, tem gente que olha, nossa, a minha cara, e vai indo de cômodo em cômodo. Tu percebe que é um conteúdo que ele, na hora, evoca uma série de emoções no público, assim. Tem algumas questões de gatilho psicológico, nem falo gatilho mental, porque eu tenho 4 pilares, assim, psicológicos que eu trabalho no conteúdo. Aí tem no começo do conteúdo a questão do vão da informação, que a galera chama de gancho dos 3 segundos, é muito mais do que isso. Mas, assim, começar bem o post, terminar bem um post é o básico. Hoje em dia, o que tá a grande diferença nesse meio do conteúdo, como que tu consegue tocar emocionalmente um pouco o público ou não. Então, só de ter essa consciência já muda bastante o teu conteúdo. Assim, quando eu vejo um conteúdo, eu penso, putz, o que isso aqui vai gerar nas pessoas? Então, se eu vou trazer uma pauta da Virgínia, da Anitta, eu sei que isso vai gerar gente que vai odiar, gente que vai amar. Essas coisas que afloram as emoções das pessoas são os conteúdos que fazem... A pessoa vai gastar tempo no comentário, a pessoa vai realmente se envolver com aquilo e possivelmente ela pode até lembrar de ti. Porque é muito comum tu crescer, e eu como cresci muito com conteúdo de utilidade, eu vivi muito isso. Da pessoa consumir vários conteúdos teus, ela te encontrar na rua e ela não saber teu nome. Aconteceu bastante comigo. A pessoa, pô, tu é aquele menino do... Qual é o teu nome mesmo? Pô, tu é do Instagram, né? E por quê? Porque não tem um envolvimento emocional. Eu realmente atuava como um professor. Ainda me considero muito professoral, assim. Acho que é meu ponto forte também, com o jeito que eu ensino, eu me considero um bom professor. Mas agora que eu tento explorar um pouco mais os sentimentos das pessoas, muda. A pessoa começa a saber teu nome, começa a saber os teus valores, começa a se espelhar em ti, sim ou não. E eu senti isso na rua, em eventos e tal. Quando eu comecei a entrar mais nessas pautas, e eu também não entrei tanto assim. É por isso que eu tô criando outro perfil pra Copify. Porque um perfil que cresce 1 milhão de seguidores, sendo muito útil e muito mais professor, quando começa a dar opinião, por exemplo, qualquer opinião que eu dou, eu perco 5 mil seguidores. Imagina. Então, porque ele cresceu e foi, né, com pessoas de todos os âmbitos possíveis, de orientações políticas, de todos os jeitos diferentes ali dentro. Então, é o ônus de ter crescido de um jeito, né? Mas faz parte do jogo. Mas a psicologia do engajamento é entender... Eu basicamente tenho 3 fatores psicológicos que eu analiso no conteúdo, que é o vão da informação, que é abrir uma pergunta no começo do post. Tem um estudo clínico da curiosidade, que é o vão da informação, literalmente é esse o nome do estudo, que é tá na palestra, é isso, que né, a curiosidade é o buraco mental entre o que você sabe e o que você quer saber. Então é saber exatamente o que a pessoa quer saber no teu conteúdo que tu vai preparar. E aí tu não vai colocar o que a pessoa quer saber no começo do post. Tu vai colocar isso pro final do post. É o filme tu deixar o final pro final. É uma coisa que é básica, mas é saber fazer esse mistério no começo. É o primeiro gatilho psicológico que eu uso no conteúdo. Depois disso, tem 2 gatilhos que são mais emocionais, que é que é o pulso da intensidade emocional, que ele também vê qual emoção já no público, ele vai discordar do meu conteúdo, ele vai odiar, ele vai ficar surpreso. Tem que ter uma emoção, e tem que ser de alta intensidade, tem emoções de baixa intensidade. Depois disso, eu tento gerar algum espelhamento, que é
fazer a pessoa ter empatia por mim, ou então se identificar comigo de alguma forma. Claro que nem todos os conteúdos eu consigo botar todos esses fatores. Sim. Mas quando se alinha essas quatro estrelas, o conteúdo tende a viralizar muito. E o último é quando o cara chegar no final, tu apresentar alguma coisa de novo, alguma ruptura, que eu chamo. Então, como eu falei, se eu não sou o primeiro a dar uma notícia, eu tento chegar e falar uma coisa que ninguém falou sobre aquela notícia. Então, se eu abro uma pergunta no começo do conteúdo, no final do conteúdo eu tenho que apresentar a resposta dessa pergunta. Então, essa resposta, de preferência, tem que ser uma resposta de alguma coisa nova, alguma coisa que a pessoa não viu, porque o que vai ser enviado, se tu compartilhar uma coisa que todo mundo já falou, uma coisa que é manjado, ou tu levantou uma pauta de opinião e falou que todo mundo já disse, dificilmente esse conteúdo vai ser compartilhado. O cara fica, mesmo, né, que tu tenha feito um roteiro perfeito, o cara chegou até o final do filme, mas falou: esse filme não valeu a pena. E então são esses 4 gatilhos que eu trabalho basicamente no conteúdo. E aí é psicologia do engajamento, porque eu busco estudos, eu busco os psicólogos que realmente os estudos de padrão ouro dentro dessas coisas. Então na emoção tem um modelo complexo das emoções e tal. Acho que é do psicólogo James A. Russell, que, enfim, que já estudaram muito essas emoções, e eu cheguei nesses 4 gatilhos olhando justamente as métricas que o algoritmo pede hoje dos conteúdos. Então, olha, putz, eles pedem curtidas, eles pedem retenção e compartilhamento. Eu comecei a olhar o que eu posso fazer dentro do conteúdo para turbinar essas coisas, né? Antigamente, quando eu vencia muito com salvamentos, então eu tentava ser ridiculamente útil no conteúdo. E hoje não. Hoje eu tento, se eu vou dar dica, eu dou uma dica, deixo o mais superficial possível e tento de alguma forma fazer ela mexer com a pessoa emocionalmente. E aí, sabendo a dica que eu vou dar, e aí eu faço algum mistério com ela. Então, antigamente, por exemplo, eu fazia um conteúdo, antigamente o Reels ele tinha 30 segundos e não tinha mais que isso. Então eu chegava assim, ó: olha essa imagem aqui, tu pode fazer ela com o ChatGPT. Eu já chegava revelando assim. Hoje eu dou uma enroladinha. Eu falo: pô, esse novo recurso que chegou no Google, eu não acredito que é de graça. E eu começo a falar: tu vai acessar esse site, o cara nem sabe o que é aí no recurso. Vai clicar aqui, assim, e aí isso daqui faz um podcast feito por IA. Tem que fazer um post que eu fiz do Notebook LM, que é uma IA que faz um podcast entre IAs. E aí, isso aí já existia, mas agora esse podcast pode ser feito em português. Aí que essa era a novidade. Mas o cara, para chegar nessa informação, ficou até o segundo 40. Então é interessante tu saber, assim, qual que é o plot, qual que é o ponto alto do teu conteúdo para colocar isso no momento certo, sabe? Tem que ter um pouquinho dessa consciência de conteúdo. Mas depois que tu entende, tu começa a ter mais domínio do teu... A tua média de engajamento melhor e tal, tu começa a ter mais domínio da tua criação de conteúdo. Não fica menos aleatório a criação, sabe? E cada um vai ter sua identificação de emoção, do que passar, do que gosta, do que pode... Do que se identifica. Não tem uma regra, assim, não tem aquilo que funciona para um, vai funcionar para o outro. Cada um tem sua forma de se comunicar. Tem o seu mundo, né? O mundo do criador, o que ele tá confortável de fazer. Mas como a gente trabalha com marketing, a gente acaba entrando no que é o mundo do usuário, o que é o mundo do nosso cliente. Então, tem que saber, o meu cliente é corretor de imóveis, o meu cliente é um público alto padrão de investimento de imóveis. Aí, tu conhecendo esse público, tu pode customizar a tua estratégia para se conectar com ele. Então, falar das dores dele, dos medos dele. Então, o cara que vai investir no imóvel tem que ter uma visão um pouco mais macro. Esse cara, ele quer investir em imóvel só? Ou ele é um cara que quer... Qual o momento dele? Talvez ele tá pensando em comprar uma franquia, talvez ele tá pensando em investir no Tesouro Direto, Então, o que esse cara tá considerando hoje, por exemplo? Ele quer investir em imóvel, ele investe só em imóvel, sim ou não? Então, essas perguntas e, principalmente, essas respostas sobre o teu público são fundamentais, tanto para fazer marketing quanto para fazer o conteúdo. Porque na hora de fazer o teu conteúdo, tu vai daí colocar as questões certas, assim, cara, por exemplo, não, esquece investir em franquia, pode começar um post assim, esquece investir em franquia, investir não sei o quê, mesmo com a taxa Selic tanto hoje, mas o bom texto, eu como copywriter, eu já ouvi isso algumas vezes, Lucas, parece que quando eu tô lendo teu texto, parece que tá dentro da minha cabeça. Que é esse o trabalho do copy, tu escrever aquilo antecipando o que o público vai pensar sobre aquilo.
Então, tem vários momentos do meu copy, quando eu fazia copy de vídeos longos de lançamento, que eu, nesse momento deve estar pensando que isso aqui é bom demais pra ser verdade. Nesse momento tá pensando, e o cara depois ele fala meio, caraca, falou exatamente o que eu tava pensando. Porque é essa antecipação do que o cara tá sentindo. Isso só vem do domínio de público mesmo, de gastar. Eu diria que hoje, 90% do segredo do marketing e do conteúdo é tu gastar tempo com o teu público. Assim, é indubitavelmente pra mim, um segredo que vai acelerar muito o teu resultado. Quanto mais tempo tu gastar com o teu público. Não sei se é verdade ou não, mas dizem que o CEO da Apple gasta 1h da manhã, ou 2h da manhã, lendo o e-mail de reclamação de usuário da Apple, para ele estar em contato com o público. E eu já trabalhei com empresários que foram multimilionários e começaram a decrescer porque a empresa cresceu num ponto que ele que era o dono do público, tinha muito conhecimento do público, ele começou a sentar numa sala e o público em outra. Então ele começou a ficar mais corporativo e tal, e foi sentindo... E o público foi mudando. Afastamento. Rolou um afastamento, aí rolou essa desconexão, e aí eles me chamaram e me contrataram para fazer essa aproximação de novo. Eles eram muito grandes no Facebook, era uma empresa de pilates, e aí foram pro Instagram. E no Instagram eles não tinham a mesma... Era outro mundo, outra base e tal. O mundo tinha mudado muito. Pensa de 2012 para 2015, 2016 dentro do Instagram. Então, teve que rolar essa reaproximação do público para entender, porque muda muita coisa, assim. Né? O mundo muda radicalmente a cada 5, 10 anos. E se tu para no tempo e para de ver para onde que o teu público tá olhando, quais são as dores que tá sentindo hoje... É muito fácil tu parar de vender, tu começar a engajar menos. Normalmente, quando uma empresa engaja menos ou começa a vender menos, não é que ficou mais difícil o mercado. Normalmente é que o mercado mudou e tu não acompanhou o teu público. Ficou repetindo o que já fazia, achava ficou que ia repetindo mudar, o que já fazia. O mundo é como se fosse uma escada rolante que tu tá subindo ao contrário. Assim. Se tu parar, ela vai te jogar para trás. Tu tem que estar... caminhando, e não é caminhando em direção paralelo ao teu público. Então, o que ele tá vendo, eu chamo isso de um mergulho da empatia, que é ver o que ele tá pensando, o que ele tá vendo, o que ele tá ouvindo, o que ele tá sentindo, o que ele tá fazendo. E quando tu tem essas respostas, tu consegue ser muito mais assertivo. Por exemplo, eu trabalho com o meu público de Instagram há 5 anos, mais ou menos, 4, 5 anos. E até hoje eu faço descobertas. Então, minha recente descoberta do meu público é que eles querem mais crescer seguidores do que eles querem vender. Então, eu tinha promessa... Interessante. Exatamente. Ainda tem aquela máxima de quanto mais seguidor, mais sucesso, né? De repente. É uma coisa que eu acho que é intangível, subjetiva, assim. Concordo. Hoje em dia eu concordo. E eu sou um cara muito mais do dinheiro, assim. Eu vim do marketing digital, sou do marketing digital, sou copywriter, então tive um texto muito focado em vendas. E eu comecei a testar. E eu percebi que quando eu prometo seguidores, eu tenho o dobro de cliques, tenho o dobro de vendas, tenho que legal. O dobro de tudo. Interessante, né? É muito interessante. E quando eu prometo, cara, vou fazer... E pra mim é muito mais simples fazer a pessoa ganhar seguidores do que... Porque, vamos lá, ter seguidores é um primeiro passo pra vender no meu método. Mas pro cara fazer vendas a partir disso, ele vai ter que aprender a fazer um inbox, vai ter que aprender a fazer um relacionamento com o cliente, vai ter que aprender a fazer talvez um pouquinho de tráfego pago, fazer um remarketing, tem que fazer uma página de venda e tal. Tem alguns passos a mais depois disso. Pra mim fica muito mais simples, assim. E por muito tempo eu tentei trazer esse cara até a porta da venda, e eu tenho cada vez mais... E eu acho que isso é muito parte de amadurecer, sabe? Como empresário e como profissional de marketing. É entender o teu nicho e até onde ele vai, sabe? É uma coisa que, pelo menos no meu nicho, eu tô entendendo isso muito bem recentemente, assim. Cara, o meu nicho vai até aqui. Esse cara, quando ele vira um empresário, que ele fatura $500 mil por mês, talvez ele já não é mais meu cliente, porque ele vai ter outros problemas, ele não vai estar mais criando conteúdo no Instagram. Ele vai ter que, nesse passo, o cara tem que ter automatizado já isso daí, tem que ter alguém criando pra ele. Porque ele vai criar... Tem muitas pessoas que crescem comigo e tinha 0 seguidores, 0 faturamento, e depois tá faturando $500 mil por mês. Que legal. E aí acontece de eu perder esses caras às vezes. Por quê? Porque ele agora tem problema de empresário, tem outro tipo de problema, ainda mais que ele cresceu muito rápido normalmente. Então, e eu tinha esse assim, mas eu preciso fazer alguma coisa com esse cara, preciso ajudar ele a chegar em lugares mais longe ainda.
Mas aí eu tô entendendo, talvez eu tenha algum produto algum master, alguma reunião assim, que reúne 3 vezes por ano num evento legal, para ter uma confraternização, um cara se antenar alguma coisa aqui e ali. Mas esse trabalho do dia a dia, de ajudar ele a fazer conteúdo e tal, ele vai, cheguei até aqui e daqui para cá eu tenho outros problemas para resolver como empresário. Entender que também, até dentro do teu mercado, o teu público tem momentos, sabe? Por exemplo, no mercado de imobiliário. O cara tem vários públicos. Tem um cara que é aspirante a corretor, tem um cara que é corretor iniciante. O cara que é aspirante a corretor quer virar corretor. O cara que é corretor iniciante para fazer a primeira venda. O cara que faz a primeira venda, ele quer conseguir manter constância em vendas e tentar vender uma vez por mês. O cara que consegue vender várias vezes, ele quer escalar isso daí. Depois o cara vira imobiliária. Então tu percebe que ele vira CNPJ, ele vira imobiliária, depois uma pequena, depois uma grande que tem 10 corretores. Percebe que esse mesmo cara de aspirante a corretor até virar uma imobiliária com 100 corretores, putz, é uma jornada, sabe? Então, para mim, um empresário e o empreendedor que vira empresário, né, ele vai amadurecendo quando ele vai entendendo essa jornada do público dele e quando muda os interesses também. Né? Quando muda as percepções do público, aí vai de nicho para nicho. Para mim, essa é a habilidade 80-20 do mercado. É tu saber exatamente quem é o teu público, que estado que ele tá, onde que ele quer chegar. Tu sabendo disso, o resto, assim, é mais tranquilo, sabe? E por isso que a psicologia do engajamento é o ato de estudar o teu público. Né? Muito, muito emocionalmente também, né? Lucas, deixar, a gente fica aqui com um papo eterno, porque começa a fervilhar. Você tá falando aí, a cabeça fica fervilhando de coisa mesmo, sabe? Eu começo a entender algumas coisas que você já me disse, a entender algumas coisas que a gente já acompanha. Assim, eu adoro ficar pesquisando novidade. Hoje eu já não aguento mais, mas eu fui daquela que toda vida que lançava uma rede social nova, eu fazia logo o perfil para ver como era. Então, meu Instagram de 2011. Legal. As coisas sempre era a primeira ali. Hoje eu digo que já tem coisa que eu já passei um pouquinho da idade. Mas o Sora tava doidinho para conseguir. Aí isso aqui eu vi que tá só nos Estados Unidos e no Canadá ainda, não veio pro Brasil. Mas então, se deixar aqui, eu vou ficar falando um monte de coisa. E aí, pra gente poder encerrar e ir pra nossa palestra, que a gente aqui tá tudo ainda antes, tá tudo fervilhando, eu queria que você desse um recado final do que tudo que você falou, eu concordo plenamente, faz total sentido, e do que cada um pode trazer pra sua vida diante de toda essa psicologia, essa emoção e... Enfim. Eu trago que a gente tem hoje ferramentas que antes eram inimagináveis, assim. E eu não digo só de IA, tá? Eu digo se tu tiver um celular que ele foi fabricado de 2023 pra cá, ou 2022 pra cá, tu tem uma ferramenta que há 10 anos ninguém tinha. É verdade. Tu tem uma câmera, tu tem microfone que ninguém tinha. Assim, é um pouco loucura, mas... esses dias eu fui num café, num shopping lá de Porto Alegre, e a internet tinha 100 MB de velocidade. Nossa. No café. E caraca, dentro do shopping, um Wi-Fi grátis aqui de 100 MB. Vê que a conexão com a internet também, e o 5G hoje tu vê vídeo. E, gente, são coisas que há 10 anos atrás não era assim, entendeu? Antes da pandemia, o mundo era outro, assim, de conexão. Então, de possibilidades que nós temos hoje, pessoal, são inúmeras. Pô, quantas pessoas que eu trabalhei que no marketing a pessoa não conseguia escrever tão bem, não tinha tanto uma redação tão boa. Hoje em dia não tem chat GPT, todo mundo consegue fazer uma redação no nível ok pra cima. Concordo. Então, eu diria que nunca teve tão fácil tu empreender em qualquer tipo de coisa. Quando eu digo empreender fazer... Pô, tu pode fazer um site pra vender imóvel, tu pode fazer um Instagram sobre isso, pode fazer conteúdos diferentes. Assim... Literalmente hoje os limites estão só na nossa cabeça de possibilidades de conteúdo, possibilidades de pode fazer um aplicativo se quiser hoje com IA inteiramente. Eu já fiz alguns aplicativos só usando IA, inclusive vendi eles e então eu diria para vocês apenas façam assim, depois desse papo que a gente teve, se tu viu a palestra também, eu sempre digo no final de cada conteúdo que a melhor estratégia é entrar em ação. E senão, o tempo que tu assistiu isso aqui até o final, parabéns pra ti. Não. Conteúdo meio nerd, né?
Eu sou meio nerd, então é complicado. Mas eu adoro, eu me identifico totalmente com o conteúdo. Exatamente. Então, se tu chegou até o final e tu não colocar nada em prática, tu vai estar desperdiçando, né? O nosso tempo aqui, o teu tempo aí. Então, pega alguma coisinha que tu ouviu aqui e coloca em prática, tá? Talvez tu não vai conseguir aplicar tudo de uma vez, que tem um espaço entre tu entender e conseguir aplicar. Mas se tu não der o primeiro passo, aí tu nunca vai chegar lá mesmo. Concordo plenamente. Isso também foi um recado pra mim, viu? Pode deixar que tomei pra mim aqui, que eu sei que eu tô aqui conjecturando com as minhas coisas, mas... Gente, é isso. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Parceiro Mais Mota Machado. Nosso espaço para conteúdo, para compartilhamento e esse universo que a gente traz com estratégias, com novidades e com o que vai agregar no nosso dia a dia. Então, muito obrigada por ficar até aqui. Acompanhe a gente no YouTube, no Instagram, no Amazon Music, no Spotify. E aí, muita coisa vai ter pela frente, porque aqui não para. Então, é isso aí. Muito obrigada. Até o próximo episódio.